Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas para mais uma videoaula de biologia com vocês. Ainda conversando sobre o ciclo celular, desta vez sobre o segundo tipo de divisão celular que a gente consegue estudar, que é a meiose, tudo bem? Nesse conteúdo da meiose, a gente vai dividir essa aula em dois capítulos. Nesse primeiro capítulo, a gente faz uma introdução ao estudo da meiose e falaremos sobre uma das fases da meiose 1. E no segundo capítulo, a gente termina o processo de entendimento dessa meiose e analisaremos alguns gráficos com isso, tudo bem? Então, pega seu papiro, seu carvão, então vamos lá para anotar as coisas importantes sobre esse conteúdo. Então, let's go! Primeiramente, só relembrando, quando a gente fala da divisão celular, a gente está falando sobre um processo dentro do ciclo de vida de uma célula, dentro do ciclo celular. Anterior a qualquer tipo de divisão celular, nós temos a intérfase, que é formada por 3 períodos sucessivos, né? Então, eu tenho o período G1 de atividade dessa célula, o período S, onde acontece a replicação ou duplicação da quantidade de DNA, e no período G2, que é o do aumento de volume, e a checagem, um ponto de checagem, se tudo correu bem na replicação do DNA. Após esses 3 períodos, a célula entra em divisão celular. Só que o que acontece? Algumas células são habituadas, estão adaptadas, têm uma maquinaria enzimática propícia para entrar em divisão mitótica, coisa que a gente já falou em aulas passadas, ou outras células têm a capacidade de entrar em divisão meiótica. Então, cada célula no seu quadrado, cada célula desempenhando a sua função e, portanto, entrando na sua divisão celular específica. Tudo bem? Enquanto lá na mitose nós teremos as células somáticas do nosso corpo entrando nesse tipo de divisão para ocorrer a reformulação de tecidos, crescimento em organismos unicelulares realizando a reprodução assexuada, por exemplo, já na meiose a gente tem uma funcionalidade diferente. Então, para que serve a meiose? Qual a importância desse processo celular? Então, a divisão meiótica ela serve para a produção de gametas nos animais. E uma célula reprodutiva diferente um pouco dos animais, né, os esporos nos vegetais. Então, meiose para a produção de gametas nos animais e esporos nos vegetais. Nesse processo, há um aumento da variabilidade genética dos organismos que utilizam de gametas para se reproduzir. Tudo bem? E com isso, há a manutenção também do conjunto cromossômico da espécie. Daqui a pouco eu vou te explicar o porquê. Então, essas são as importâncias da meiose. Seguindo em frente, quais são as principais características que vão ser utilizadas aí, por exemplo, para você conseguir diagnosticar que uma célula está em meiose ou em mitose, ou seja, conseguir distinguir esses dois tipos de divisão. Então, vamos lá. A principal característica da meiose é a formação de 4 células filhas haploides. Então, eu tenho a metade do conjunto do número de cromossomos de uma espécie. Então, há nesse processo uma etapa reducional, ou seja, eu vou passar uma célula que é diploide, 2N, para uma célula haploide, tudo bem? E como consequência disso, eu tenho 2 divisões sucessivas, tudo bem? Então, eu tenho meiose 1 e meiose 2, sem um período de intérfase entre elas. Nas células somáticas que entram em mitose, como que acontece? Qual a diferença? Na mitose, no término da mitose, lá depois da telófase, eu tenho logo a intérfase, beleza? Então, a mitose ela é sucedida da intérfase. Já a meiose, eu tenho meiose 1, diretamente já entro novamente em divisão celular, que é a meiose 2, e só após isso que eu tenho a continuidade do ciclo de vida daquela célula. Belezinha? Tamo junto? Então, só representando graficamente, esse é um tipo de divisão meiótica, tá? Então, atenção ao cursor de mouse na sua tela. Aqui eu tenho uma célula mãe que vai entrar em meiose. Se vai entrar, ela precisa se preparar para essa divisão celular. Então, como que ela vai fazer isso? Ela vai pegar os seus cromossomos, então eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos, né? Falando inglês aqui, a gente é poliglota, né? E eu pego lá na intérfase, no período S, e duplico a quantidade de fitas de DNA desses cromossomos. Então, cada cromossominho aqui, antes desse período S, tinha apenas uma fita de DNA. Após o período S, cada cromossomo terá 2 fitas de DNA. Belezinha? Então, eu continuo tendo 1, 2, 3, 4 cromossomos, porém, cada um desses cromossomos apresentará
duas fitas de DNA. Duas fitas que são essas perninhas aqui que nós chamamos de cromátides irmãs. Beleza? Após esse período, essa célula vai entrar em meiose 1, surgindo duas células filhas que não são mais iguaizinhas como eram anteriormente. Dá para perceber que cromossomos aqui são vermelhos com partezinhas azuis com partezinhas vermelhas. Então, houve, né, aparecimento aqui de uma variabilidade genética e depois disso, cada uma dessas duas células filhas sofre novamente divisão celular, surgindo então 4 células filhas finais aqui. Tudo bem? Então, ó, daqui, dessa célula aqui, que já está duplicada para as duas células filhas finais, já houve a redução de quantidade de cromossomos. Então, vamos contar comigo. Count with me. Então, eu tenho quantos cromossomos nessa célula aqui que eu estou apontando com o cursor de mouse? Vamos lá. Eu tenho 1 cromossomo, 2 cromossomos, 3 cromossomos, 4 cromossomos, cada um com 2 cromátides irmãs. Já nessas duas células filhas, vamos observar apenas uma delas. Quantos cromossomos terá? Então, nessa célula filha, eu tenho 2 cromossomos com 2 cromátides irmãs cada. Já na outra, a mesma coisa. Eu tenho 2 cromossomos com 2 cromátides irmãs cada. Então, já aqui, reduzimos de 4 cromossomos para 2 cromossomos. Então, essa é a etapa reducional da nossa vida, beleza? Mas vamos seguir em frente, que depois a gente vai detalhar isso mais propriamente, justamente tentando entender como isso acontece. Vamos colocar aqui para vocês as fases da meiose. São 8. E eu falo 8, pessoal, é porque, na verdade, são prófase, metáfase, anáfase e telófase, seguido novamente de prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Então, terei essas 4 fases para meiose 1 e também as mesmas 4 fases para meiose 2. Mas atenção, essas 4 fases apresentarão o mesmo comportamento, ou seja, acontecerá a mesma coisa? Não! A meiose 1 é uma coisa, a meiose 2 vai acontecer outra coisa. E eu peço para você prestar mais atenção na meiose 1, onde nós vamos encontrar a maior diferença de comportamentos, de eventos, do quando a gente compara essa divisão celular com a mitose. Tudo bem? Lembra que eu falei pra gente? Vamos focar na mitose, porque a gente aprende exatamente como que é o comportamento da célula em cada uma dessas fases, para depois na meiose a gente focar naquilo que é diferente. Pois bem, é agora que a gente vai encontrar essas diferenças. E no foco dessa aula de hoje, eu vou focar apenas na prófase 1, que ela é bem mais longa do que a prófase da mitose. Bem mais longa até que a gente consegue separar essa prófase 1 em outras 5 subfases. Como assim, professor? Você vai entender o porquê isso acontece. Mas em resumo, o que acontece na prófase 1 de diferentão? Primeira coisa, acontece igual lá na mitose, o início da condensação dos nossos cromossomos, do nosso DNA, o envoltório nuclear começa a se fragmentar, então a se desestruturar para expor esses cromossomos para as fibras do fuso, né, as fibras que vão separar eles aí. Existe também o início da migração dos centrossomos ou centríolos para os polos opostos dessa célula e o início da formação das fibras que vão tracionar os cromossomos e separá-los, que são as fibras do fuso, tudo bem? Se você for observar essa definição, esses comportamentos que eu acabei de listar para vocês, é muito parecido com o que acontece lá na mitose. Só que atenção, os cromossomos não estão da mesma forma como estavam lá na mitose. Eles estão um do ladinho do outro, ou seja, estão pareados. Então, vamos observar cada uma das 5 subfases que eu falei para vocês e a gente entende melhor isso. Então, há o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Relembrando o que quer dizer cromossomo homólogo para você, cromossomo homólogo é quando eu tenho um cromossomo do pai, que se originou, né? Você herdou do seu pai, do ladinho do cromossomo da mãe. São os mesmos genes, podem estar em constituição diferente, mas são os mesmos genes, responsáveis pelas mesmas coisas, tudo bem? Então, há o emparelhamento desses cromossomos, então fica um do ladinho do outro.
outro, um xizinho do lado do outro. Atenção ao cursor de mouse para a gente observar isso. Ó, então eu tenho um cromossomo, por exemplo, que veio do pai aqui, outro cromossomo que veio da mãe aqui. Então, esse cromossomo azul em relação a esse cromossomo vermelho são cromossomos homólogos, tudo bem? Só que tá um do ladinho do outro. E olha aqui, ó, estão até de mão dada. Essa mão dada que eu estou fazendo analogia aqui é porque está havendo e haverá nessa fase a troca de partes entre esses cromossomos homólogos. Mais especificamente, troca de partes entre cada fitinha de DNA, né, desses cromossomos, as cromátides irmãs, que nós chamamos esse evento de permutação ou recombinação. Repetindo, troca de partes de cromátides irmãs entre cromossomos homólogos, damos o nome de permutação ou recombinação, evento que promove variabilidade genética. Antes, esses cromossomos eram azulzinho e vermelhinho, ou seja, com uma constituição gênica aí específica, cada um no seu quadrado. Após essa permutação, essa troca, a gente vai mudar, a gente vai fazer então uma troca de figurinhas, troca de genes, aumentando a variabilidade genética nesse processo. Tudo bem? Então, as 5 fases que acontecem nessa prófase para acontecer esse processo aí de troca, de permuta, recombinação, nós temos os nomes bem maravilhosos que os biólogos adoram dar para eles. Então, rapidamente, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. A gente dá esses nomes para tentar simplificar, mas para quem ainda não sabe, né, da origem, né, a etimologia dessas palavras, fica difícil a gente lembrar. Então, eu coloquei aí os principais características, as principais traduções para a gente entender o que acontece em cada uma dessas 5 fases, tá? Então, no leptóteno, que é a primeira subfase dentro da prófase 1, beleza? Então, a gente ainda está na prófase 1. Esse nome, lepto, aí quer dizer fino. Então, os cromossomos ainda quase não iniciaram a condensação. Então, eles estão bem fininhos, por esse nome, beleza? Zigóteno. Esse zigo, né, no grego, quer dizer par. Então, é agora que acontece o emparelhamento, o pareamento desses cromossomos. Anteriormente, eles estavam dispersos dentro do núcleo e agora esses cromossomos homólogos ficarão pareados. Então, essa é uma fase super importante para você lembrar. Então, na prófase 1, o zigóteno é a subfase dessas prófase 1, onde acontece o pareamento dos cromossomos homólogos. Então, olha lá, atenção, cursor de mouse aqui debaixo do meu cabeção. Eu tenho um cromossomo aqui e esse cromossomo. Esses são cromossomos homólogos. Professor, onde estão as cromátides irmãs? Essa é uma cromátide irmã dessa, beleza? Então, esse é cromossomo homólogo desse, essa é cromátide irmã dessa. Agora, eles emparelhados, ou seja, eles pareados, um do ladinho do outro aqui, vai facilitar de ocorrer o evento da próxima subfase, que é o paquíteno, beleza? Que vai acontecer aí a permutação, recombinação, ou no nome em inglês, bem comum de aparecer para vocês, crossing over, crossing, né? Ficar cruzado, over, o cruzado sobre, tudo bem? Então, olha só que interessante. Seguindo, então, essa tradução aqui, né, espontânea, tecla SAP do professor Lucas, eu tenho os cromossomos pareados e, ao lado, eu tenho os cromossomos realizando o crossing over. Lembrando que fase da prófase 1 isso acontece no paquíteno, tudo bem? Então aqui, ó, crossing over, it's happening now, está acontecendo. Então, uma partezinha dessa cromátide irmã aqui, desse cromossomo homólogo, vai ser trocada com uma partezinha dessa cromátide irmã desse outro cromossomo homólogo. Alright, partners? Então, fazendo a troca, como resultará após a permutação? Ficará dessa forma. Tudo bem? Então, terminando apenas, né, as fases da prófase 1, o diplóteno é quando a gente vai encontrar a constatação citológica. Então, é quando a gente vai estar analisando essas células lá no microscópio e vai conseguir falar assim, não, agora eu sei que houve realmente nessas células a permutação. E a gente, então, só consegue ver isso quando observamos os quiasmas, que é quando os cromossomos estão de mãozinha dada. Se eu retornar uma figura, dá licença, ó. Isso aqui é os quiasmas.
Isso aqui, para mim, é a constatação histológica de que houve entre esses 6 cromossomos aí a permutação, recombinação ou, novamente, o crossing over. Beleza? Por final, a diacinese é um movimento de separação desses cromossomos, então eles começam a se separar um pouquinho, mas ainda ficam com essa mãozinha dada, somente vai terminar de dar essas mãos, somente soltarão essas mãos, somente irão desaparecer esses quiasmas lá na anáfase. Tudo bem? Então, dessa primeira parte da meiose, a prófase 1, esses 2 momentos, esse evento aí que a gente chama de permutação, é o principal da gente lembrar. É aquele que gera variabilidade genética para a produção do nosso caso, das nossas células germinativas, para a produção dos nossos gametas. Assim, com gametas com uma variabilidade genética maior, a nossa população fica variável. Ou seja, a gente apresenta, a gente contém dentro dessa população uma diversidade de genes maior, o que acarreta a essa população uma maior proteção contra variações ambientais. Vamos supor que surja, por exemplo, alguma nova doença, e essa doença, como se fôssemos todos iguais, sem essa variabilidade genética, todos morreríamos. Entretanto, devido à presença dessa variabilidade genética, pode ser que poucos, mas nós encontraremos alguém resistente a essa variação. Tudo bem, pessoal? Bom, espero ter, então, encontrado aí alguma certa razão para você entender esse assunto e não se esqueça de ver a próxima videoaula, tá? Então, até daqui a pouco, capítulo 2. Tamo junto. Beijo, queijo, é nóis.